Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. O Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Estadual, vem ampliando ações na Justiça para que os candidatos cumpram normas sanitárias e evitem a propagação do coronavírus. O Ministério Público Estadual saiu das recomendações aos candidatos para agir com mais rigor contra aqueles que desobedecem essas recomendações na área da saúde. E um desses pedidos começa a ser atendido pela região dos Inhamuns. A Justiça decidiu suspender ou bloquear bens do candidato a prefeito do Solidariedade em Parambu por desobediência a normas sanitárias. A medida atinge também o presidente da Executiva Regional do Solidariedade, Genesias Noronha. As informações agora com Carlos Silva. A Justiça decretou, por meio da terceira vara da comarca de Tauá, o bloqueio de bens e do candidato do Solidariedade à Prefeitura de Parambu, Rômulo Mateus Noronha, e do deputado federal Genesias Noronha, no montante, respectivamente, de R$100 mil e R$50 mil. A decisão, oficializada na última sexta-feira, atende a um pedido do Ministério Público Estadual e o promotor de justiça de Parambu ingressou com uma ação civil pública após o candidato e o deputado terem realizado evento eleitoral em desacordo com as normas sanitárias de combate à pandemia. De acordo com o promotor de justiça, Juscelino Oliveira, o candidato e o deputado promoveram no último dia 3 um evento de natureza político-eleitoral no local denominado Aras G, de propriedade do deputado federal Genesias Noronha. Segundo o Ministério Público Estadual, a convocação para o ato eleitoral foi feita pelo deputado federal, tendo sido amplamente divulgada em redes sociais com o objetivo de reunir pelo menos 100 pessoas. Foi verificado que o evento aglomerou inúmeros eleitores e correligionários políticos sem o uso de máscaras, em total inobservância às normas sanitárias. A Promotoria de Justiça também havia alertado sobre a necessidade de cumprimento das normas sanitárias vigentes. Com informações dos bastidores das eleições, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h22. Jornalista Beto Almeida, essa é a primeira decisão no âmbito da Justiça Eleitoral, atendendo a um pedido do Ministério Público Estadual sobre uma punição ou uma decisão mais dura contra candidatos que, no primeiro momento, receberam orientação, recomendação, chegaram a fechar um pacto entre os partidos e a própria Justiça Eleitoral para serem evitadas as aglomerações. A grande preocupação nesse momento é que quanto maior o número de pessoas concentradas em um evento, maior se torna o risco de transmissão da Covid. E em Parambu vem esse recado para todo o estado do Ceará. A Justiça Eleitoral agiu, no caso aqui de Parambu, a Justiça decidiu pelo bloqueio de bens, tanto do candidato quanto do deputado federal Genesias Noronha, e que os candidatos em outros municípios fiquem também atentos, porque as decisões da Justiça poderão ser mais duras nessa área. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luzenor de Oliveira, o fato é que o decreto do governo do estado estabelecendo as condições e as normas sanitárias de combate à Covid, elas vinham sendo solenemente ignoradas pelos candidatos a prefeito no geral, em praticamente todos os municípios do estado do Ceará, se não todos. Eu estou falando aqui se não todos, porque tem municípios aí, por exemplo, que tem apenas um candidato, eu acredito que não esteja havendo esse tipo de problema, por exemplo. Mas é fato, a campanha agora entra num novo patamar. Diante de tanto desrespeito, o Ministério Público resolveu agir e a Justiça também. Ou seja, nós estamos vendo a partir de agora a judicialização de fato e de direito da campanha municipal aqui no estado do Ceará, por conta do descumprimento das normas sanitárias. Eu acho que isso vai estabelecer, Zenô, um novo olhar,
uma nova responsabilidade dos candidatos, dos coordenadores de campanha, dos partidos políticos, porque você vê a aplicação de multa de 100 mil para o candidato a prefeito lá de Parambu, 50 mil para o deputado Genesias Noronha, mas esses não são os únicos fatos. Porque o Ministério Público também recomendou a não realização, dizendo, de eventos nos municípios de Alto Santo, de Icó e de Oroz, dizendo o seguinte, que eles não podem mais realizar atos de campanha em desrespeito a estas normas sanitárias, sob pena de aplicação de multa de 50 mil reais. Ou seja, além da judicialização, entra também no bolso, ataca diretamente uma parte que é extremamente delicada de qualquer pessoa e principalmente numa campanha, onde dinheiro não é exatamente a coisa que está aí farta e fácil de se conseguir. Então, eu acho que a partir de agora acende uma luz amarela, se não já a vermelha, para outros candidatos, outros partidos que estejam aí trabalhando com a possibilidade já nessa reta final, porque nós estamos aqui hoje há 26 dias da campanha. A medida, ou pelo menos da cabeça dos políticos... 25 dias, Beto. 25 dias hoje? Hoje é dia 20, né, Beto Almeida? Então pronto, 25 dias. Então, isso significa dizer o seguinte, que se não forem tomadas essas medidas do Zenor, a tendência, sabe qual é? É de que a cada vez que se aproxima do pleito, as campanhas assumam cada vez mais riscos, com atos cada vez mais numerosos, aglomerações, e isso com certeza trará problemas. Beto Almeida, você fala assim, o Ministério Público agiu. Na realidade, o Ministério Público Estadual vinha agindo desde o período que antecedeu as convenções municipais. Com recomendações. Apenas recomendações. Nessa nova... E justamente o que a gente sempre espera. Primeiro, a orientação, a recomendação, para as pessoas se conscientizarem sobre a necessidade de adoção de determinadas medidas. Nesse caso, as medidas seriam os eventos com muitas pessoas serem evitados. Essa foi a primeira fase da atuação do Ministério Público Estadual. Agora, mais recente, com os candidatos e partidos desobedecendo essas orientações, o Ministério Público decidiu agir assim, com mais rigor, pedindo ações punitivas na justiça contra esses candidatos que estejam desatentos ou tratando com indiferença esse problema sério de saúde que nós estamos enfrentando no dia a dia. Quem imagina que o coronavírus foi embora está completamente enganado e está completamente enganada. A Covid-19 está presente no nosso dia a dia e estamos no Ceará com registro de novos casos, uma vez que temos mais circulação de pessoas, estabelecimentos comerciais abertos, bares, restaurantes, as pessoas aproveitando mais na área do lazer e, nesse momento, a incidência maior por conta também da campanha eleitoral. Então, Beto, faltam 25 dias para o primeiro turno da eleição municipal e é importante que os candidatos, mesmo com todas as limitações, obedeçam a essas orientações do Ministério Público Estadual para que nós tenhamos um estado com menos problemas na área da saúde pública. Agora, Luzenor de Oliveira, a gente sabe como é que essa coisa funciona, nos municípios principalmente. E aí eu chamo aqui um pouco mais da responsabilização do TRE, da própria Justiça Eleitoral. Sabe por quê, Luzenor? Vamos lá, pegue qualquer município do Ceará. Se um candidato segue as normas estritamente como está recomendado no decreto estadual, de não promover aglomerações, o outro candidato, o concorrente dele, vai lá e promove tudo ao contrário. E nesse caso, Beto Almeida, ele fica no prejuízo. E nesse caso, a Justiça o candidato Eleitoral... fica no prejuízo, ele se sente prejudicado, sabe por quê? Porque, na realidade, a Justiça Eleitoral não tem adotado medidas tão rigorosas até agora, Luzenor, para promover, para proibir, ou então ter um controle geral sobre tudo. Porque se um candidato desses toma uma medida dessa de cumprir as normas, o outro não cumpre, quem fica no prejuízo é ele. Porque na avaliação... E ele se sente no direito também de burlar as normas não tem fazer a cumprimento ali. É isso. São 7 horas e 29 minutos e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto Almeida. Vamos conversar, Luzenor, sobre Juazeiro do Norte. Tem lá muitas avaliações a partir da pesquisa feita pelo Ibope, Luzenor. E também dentro do nosso bate-papo político, vamos falar sobre essa decisão do presidente Jair Bolsonaro em autorizar o uso das Forças Armadas nas eleições municipais. Aqui no Ceará, o governador Camilo Santana deu aval ao TRE para solicitação ao TSE de tropas federais para o dia 15 de novembro. Daqui a pouco.
São 7h31. As eleições municipais no segundo maior colégio eleitoral do interior do Ceará. Juazeiro do Norte tem 3 candidatos na briga, na disputa, com números no empate técnico de acordo com a pesquisa do Ibope. As informações direto da região metropolitana do Cariri, com o Elton Silva. A primeira pesquisa do Ibope sobre as intenções de votos em Juazeiro do Norte mostra um quadro eleitoral embolado entre 3 dos 5 candidatos que disputam a prefeitura do município. O atual prefeito Arnon Bezerra, PTB, candidato à reeleição, aparece com 25% das intenções de votos, seguido de Gledson Bezerra, Podemos, com 24%, e Nelinho, PSDB, 20%. Mais distante, em quarta posição, surge com 13% Ana Paula Cruz, PSB. E em quinto lugar, o candidato do PSOL, Demonte Elks Cinquentinha, citado por 3% dos entrevistados. A pesquisa do Ibope, contratada pelo Sistema Verdes Mares e divulgada na noite dessa segunda-feira, mostra que, entre os entrevistados, 8% não souberam ou não quiseram responder e outros 8% disseram que votariam em branco ou anulariam voto. A pesquisa do Ibope foi realizada no sábado 18 e nesta segunda-feira 19 ouviu 504 eleitores, tendo uma margem de 4 pontos para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número 00528/2020. Se a eleição em Juazeiro do Norte fosse hoje, 38% dos eleitores responderam que não votariam no candidato Arnon Bezerra, vindo como segundo mais rejeitado Demonte Elks e em seguida Ana Paula 26%, Nelinho 22% e Gledson 15%. Entre os entrevistados, 2% responderam que votariam em qualquer um dos candidatos e 11% não souberam ou não quiseram responder. Da FM 106,5 na região metropolitana do Cariri, para o jornal Alerta Geral, o Elton Silva. São 7h33. Há 25 dias das eleições municipais, jornalista Beto Almeida, está bem aquecida a corrida pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, terceiro maior colégio eleitoral do estado do Ceará, perdendo para Fortaleza e Caucaia. Depois vem Juazeiro do Norte. Arnon Bezerra, Gledson Bezerra e Nelinho Beto Almeida, como citou o Elton Silva, disputam voto a voto a preferência dos eleitores de Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. Exatamente, Luciano. E olha só, a gente observa claramente o seguinte, como você falou, Juazeiro do Norte tem aí já por tradição não reeleger na sequência um prefeito. Ele pode até voltar depois de um hiato aí, de um mandato. Até agora tem sido assim. Arnon Bezerra tenta quebrar, Luciano, essa tradição, vamos dizer assim, esse tabu dos prefeitos eleitos lá na terra de Padre Cícero, de não conseguirem uma reeleição. Só que os números dessa pesquisa do Ibope mostram que essa situação continua muito delicada, principalmente para o Arnon Bezerra, que é candidato à reeleição, que tem a obrigação de estar naturalmente adiante nas pesquisas, porque tem a máquina em mãos, porque tem uma gestão com algumas realizações, e aí entram exatamente os números para colocar isso, Luciano. É impressionante, por exemplo, me chama a atenção como candidatos estão literalmente embolados. É uma situação completamente indefinida. Lembrando que Juazeiro do Norte não dá nem para você trabalhar com a ideia de segundo turno. Lá não tem segundo turno. Apesar de ser o terceiro maior colégio eleitoral, tudo vai ser, como se diz, o martelo vai ser batido agora no dia 15 de novembro. Isso torna o cenário ainda mais tenso. Aquela busca desenfreada e até meio desesperada que os candidatos têm de fazer esse diferencial agora nesses 25 dias que faltam. E aí tem detalhes que a gente precisa, digamos assim, analisar melhor. Vamos começar aqui pelos índices de rejeição. Eles são importantes, Luciano, porque na realidade mostra claramente qual é o posicionamento do eleitor quando ele diz de forma muito enfática. O entrevistador pergunta, desses candidatos aqui, em quem o senhor não votaria em hipótese alguma? De jeito nenhum. Então, o prefeito Arnon Bezerra tem
38% de rejeição. É uma rejeição significativa, porque você pode até perguntar o seguinte: poxa, ele está no poder, então é natural que tenha essa rejeição. Sim, mas isso é um complicador para ele, porque na realidade passa muito pela avaliação que se faz da própria gestão atual de aprovação do prefeito Arnon Bezerra. Aí vem, Luzenor, os outros candidatos dele, por exemplo, a gente vê o Gleidson Bezerra com apenas 15%, que está naquele primeiro pilotão disputando com ele. E o Nelinho, que é do PSDB, tem 22%. Quer dizer, você percebe claramente que os principais adversários dele estão numa situação muito mais confortável quando trabalha com a questão dos índices de rejeição. Aí vamos para a questão da avaliação da gestão. Olha esses números, Luzenor. Para a gente ter uma ideia, o prefeito Arnon Bezerra tem 9% de ótimo, 23% de bom. Vamos lá, junte aí 23 com 9, então vamos colocar 31% de aprovação, de avaliação boa da gestão dele, entre ótimo e bom. No entanto, 41% dos juazeirenses consideram apenas regular a gestão do prefeito Arnon Bezerra. Ou seja, desses 41%, claro, tem um percentual aí que consideram regular mais para positivo e outros que consideram um regular mais para negativo. 7% consideram ruim e 18% consideram péssima. Então, juntando aí ruim com a péssima, são 25% dos eleitores de Juazeiro que avaliam assim a gestão Arnon Bezerra. São 7 horas e 37 minutos. Juazeiro do Norte tem hoje 174.694 eleitores aptos a votar nas eleições municipais no dia 15 de novembro. Ao longo do período em que está em vigência a emenda constitucional que autorizou os chefes de executivo a disputarem a reeleição, Juazeiro do Norte teve como prefeitos Mauro Sampaio, Carlos Cruz, Raimundo Macedo, Manuel Santana e Arnon Bezerra, todos com direito à reeleição. Entre os que disputaram a reeleição, Mauro Sampaio, Carlos Cruz e Manuel Santana, todos foram derrotados nas urnas. Outros do... Raimundão também, né? Raimundo Macedo, que foi eleito em 2004, tentou em 2008 ser candidato à reeleição, perdeu a convenção dentro do próprio PSDB aí agora nós temos Arnon Bezerra que concorre à reeleição. Ou seja, Beto Almeida, desde 1996, a emenda à Constituição Federal que deu direito aos ocupantes do cargo executivo, presidente da República, governador e prefeito disputarem a reeleição. De lá para cá, nós tivemos a reeleição e em Juazeiro do Norte é uma das poucas cidades do Ceará que não reelegeu prefeito. Outro ponto que é interessante avaliar, Luzenor, é que na pesquisa feita pelo Ibope, o Ibope pediu para que os eleitores de Juazeiro do Norte avaliassem, por exemplo, as gestões também do governador Camilo Santana e do governo federal, ou seja, do presidente Jair Bolsonaro. E aí sim, vem algumas coisas que podem ser interessantes para o Arnon Bezerra. Olha só, Luzenor, o governador Camilo Santana, Luzenor, tem uma avaliação que é espetacular lá em Juazeiro do Norte. Ele tem 34% de ótimo e 38% de bom. Então, somando aí 34 com 38 dá quanto? 72, não é isso? 72% de ótimo e bom. Apenas 20% de regular. O que eu quero dizer com isso? É que o Camilo Santana, e aí vamos na questão dos apoiadores, ele apoia o Arnon Bezerra. Então, se isso tiver influência, se houver influência nesse sentido, ele, logicamente, que acaba sendo beneficiado por ter este apoio do governador Camilo Santana, que é extremamente bem avaliado. Então, é um ponto, com certeza, que Arnon deverá explorar cada vez mais nesse período que resta agora até o dia 15 de novembro. Também surpreende, de algum modo, Luzenor, a avaliação da gestão do presidente Bolsonaro. Olha aí, apenas 8% dos juazeirenses consideram ótima a gestão do presidente Bolsonaro. E bom, 14%. Então, 22% de ótimo e bom. Regular, 26%. No entanto, Luzenor, 41% consideram péssima a gestão do presidente Bolsonaro. Ou seja, por lá, Bolsonaro não influencia
absolutamente nada na terra de Padre Cícero. São 7 horas e 41 minutos. Esses são os dados da pesquisa do Ibope, contratada pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação e registrada na Justiça Eleitoral. Às 7 horas e 41 minutos, quem está chegando com informação é o Carlos Alberto sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro que autoriza as Forças Armadas a entrarem nas eleições municipais para dar suporte de segurança. O governador Camilo Santana deu aval à decisão do TRE em pedir ao Tribunal Superior Eleitoral tropas federais para 10 cidades do Ceará. O governador Camilo Santana, do PT, manifestou nesta segunda-feira, por meio de um ofício, apoio ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral TRE para as cidades de Fortaleza, Calcaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Pacajus, Horizonte e Itaitinga receberem tropas federais voltadas a garantir maior segurança no primeiro turno de votação, que acontece no dia 15 de novembro. O aval de Camilo era necessário para o TRE formalizar ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a solicitação das forças federais para os 10 municípios do Ceará. Camilo disse no ofício enviado ao Tribunal Regional Eleitoral que, na condição de governador, abre aspas, manifesto-me favorável às medidas encaminhadas por este tribunal, fecha aspas. A decisão para requerer o apoio das forças federais para a segurança dos cearenses em 10 cidades no primeiro turno da eleição foi adotada pelo TRE no último dia 8. A decisão teve por base um estudo da Comissão de Segurança Permanente do Tribunal Regional Eleitoral, que elaborou um levantamento a partir de demandas dos 109 juízes eleitorais do Estado. De posse dessa consulta, conforme informação do TRE, a comissão, presidida pelo desembargador Francisco Gleidson Pontes, indicou a indispensabilidade desse auxílio à segurança na eleição nos 10 municípios e que poderão ocorrer novas manifestações a respeito no decorrer do processo eleitoral até a ocorrência das eleições. Caberá ao TSE a decisão final sobre o envio das forças federais ao Ceará. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. 7 horas e 43 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral, o jornalista Beto Almeida, estava apenas esperando esse aval do governador Camilo Santana para encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral o pedido das tropas federais para os municípios do Ceará. E a decisão do presidente Jair Bolsonaro veio rápida, saiu hoje, aliás, publicada no Diário Oficial da União, já autorizando o uso das Forças Armadas nas eleições municipais deste ano de 2020, Luciano. Lembrando que nas eleições municipais de 2016, as Forças Armadas elas atuaram em 107 localidades em todo o país. Tá? Na de 2018 já houve um emprego de militares em 491 locais. No total, aqui no Ceará são 10, como já foi falado, mas a gente não sabe ainda qual é o total de localidades que nós vamos ter no país todo com o uso das Forças Armadas para o dia 15 de novembro e também para o dia 29. É claro que a tendência é que haja um aumento por conta, inclusive, dos índices de violência, da entrada de facções criminosas no campo eleitoral, porque hoje é inegável que elas têm sim um braço político, infelizmente, atuando dentro, inclusive, influenciando em campanhas. Então é natural, eu acho até, que isso não ia demorar para acontecer, até por uma questão mesmo de segurança do pleito. Segurança para os candidatos, para os eleitores, para os servidores da Justiça Eleitoral e para os colaboradores, que são os voluntários que se dispõem a cumprir o papel de mesário no dia da eleição. Então, é importante que as forças estaduais da área de segurança pública ganhem esse reforço no dia da eleição, quando temos mais pessoas se mobilizando em todos os 184 municípios do Ceará. Por enquanto, são 10 cidades do estado que terão esse reforço das tropas federais. Até lá, até o dia 15 de novembro, ou até o dia 10 de novembro, talvez o Tribunal Regional Eleitoral possa ter mais, sinta a necessidade ou a partir dos pedidos dos juízes que comandam as comarcas do interior do estado, tenhamos um maior número de cidades com essas tropas federais no dia 15 de novembro. Luciano, eu não tenho dúvida disso, que pode até esse quadro alterar para mais, claro, em função da necessidade de ampliar a segurança do pleito. Eu quero agora só mudar de assunto aqui, nós estamos falando apenas 30 segundos para encerrar, jornalista Beto Almeida. É tempo demais já. É muito tempo? É muito tempo.
O orçamento da Câmara Municipal, aliás, da Prefeitura de Fortaleza para o ano que vem, Luciano, já está na Câmara Municipal. Aí começa a tramitação hoje. 9 bilhões de reais. O que eu quero dizer rapidinho é o seguinte, é que os candidatos costumam colocar no papel e nas promessas de campanha um mundo de coisas, uma infinidade de promessas. No entanto, a realidade quando bate a porta é outra. Então tem aí 9 bilhões, seja lá quem seja eleito agora no próximo dia 15 de novembro, 15 não, 29, porque Fortaleza terá segundo turno, então o prefeito já sabe o que vier a ser eleito. Vai ter que se adequar a este orçamento do ano que vem para a nossa capital de 9 bilhões de reais, Luciano. 7 horas e 46 minutos, você usou bem direitinho o tempo, os 30 segundos, viu? Parabéns. Beto Almeida, uma boa terça-feira. Bom dia a todos, até amanhã. A você, ouvinte internauta, nosso abraço. Daqui a pouco tem mais informações com o Marcos Furlan.